Viva Voz, com Vera Magalhães. Viva Voz, Vera Magalhães, tudo bem, Vera? Boa noite. Boa noite, Bocardi. Boa noite, Carol. Parece que esse dia vai chegando ao fim, é isso? Temos essa perspectiva. Vera. Com mais alguns esclarecimentos, né? A gente acabou de ouvir aí, você deve ter acompanhado a fala de João Dória na pergunta de Vitória Abel sobre essa questão toda que envolveu durante o dia aí o tal do possível vai e vem, que gerou uma expectativa enorme sobre a fala de João Dória agora no final do dia, queira sim, queira não. Todo mundo de olho, todo mundo esperando, e ele conseguiu muito do que ele queria daquele jeito dele, que foi falar por 40, 50 minutos de tudo que fez no governo, para depois dizer aquilo que já se sabia antes, que ele sai do governo e vai disputar a presidência. Ele disse que ele deixou claro na resposta da Vitória Abel que ele estava querendo uma afirmação do partido de que realmente ele tem o apoio, ele é o candidato e tal, pelo PSDB. Não entrou em outras questões de disputa, briga e sei lá o que for com o Rodrigo Garcia, se concentrou nisso. O que tem de fato nessa história no decorrer do dia, Vera? Rodrigo, desde alguns dias o João Dória estava dando sinais de que estava muito irritado com essa movimentação existente dentro do PSDB para reabrir o jogo, para trazer de volta o Eduardo Leite como um possível candidato à presidência da República. Ele enviou, seus assessores enviaram para os jornalistas ao longo de vários dias manifestações do Fernando Henrique Cardoso, de senadores tucanos, de governadores tucanos, em defesa de que se respeitasse o resultado das prévias. Só que não havia nenhuma segurança, como ainda não há, de que esse resultado das prévias vai ser respeitado. Então, o que ele fez? Passou a dizer que então ele não renunciaria ao governo de São Paulo, já que o partido não iria respeitar as prévias, ficaria ali até o fim do governo. Só que isso, se ele fizesse, podia ser uma bravata, mas ele podia de fato fazer. O ato de renúncia é um ato de vontade, depende da pessoa. Se ele fizesse isso, ele implodiria não só a candidatura do Rodrigo Garcia, como o PSDB de São Paulo, porque é um consenso dentro do partido de que o João Dória não iria se reeleger. E de que o Rodrigo Garcia, para ter alguma viabilidade de se eleger, precisa estar no cargo, precisa estar no exercício do governo de São Paulo para se tornar conhecido, viajar ao estado, fazer política, etc. Então, isso seria um tiro no pé do PSDB de São Paulo. E foi esse o grande estresse que teve ao longo de toda a manhã de hoje. Por quê? Porque na esteira da candidatura ao governo de São Paulo, tem a candidatura de deputados, tem a vida de vários prefeitos que está ligada a isso, tem aí toda a questão de cargos que as pessoas ocupam e que tem aliados seus. O governo de São Paulo é como se fosse uma empresa do PSDB há 25 anos, 27 anos já. Então, tem muita gente pendurada em muitos pedaços desse governo para ameaçar ruir tudo por conta de um capricho do Dória em relação ao PSDB paulista. E foi do PSDB nacional. E foi por isso que os bombeiros entraram em jogo, em campo, para dizer que ele, tudo bem, podia cobrar um aceno do governo do PSDB nacional, desde que ele abrisse o terreno para o Rodrigo Garcia assumir, que foi o que ele fez. Ele ameaçou não realizar esse ato que aconteceu agora às 4 da tarde. Quem assistiu o ato de hoje com olhos de ver, para além daquela prosopopeia de somos amigos, somos aliados, viu duas pessoas extremamente constrangidas, agastadas uma com a outra, com olheiras até aqui, os dois com muita olheira, porque ninguém dormiu nessa noite, nesse vai e vem. E o que ele conseguiu foi uma carta do PSDB reafirmando que ele é o candidato do partido, mas que é uma carta pró forma, que a partir de amanhã tem o valor de um papel ali que você assina e depois você rasga. Porque o que diz a nota do PSDB? É o candidato do PSDB. Não diz que ele será o candidato dessa aliança de partidos que se está tentando construir. Então, toda aquela possibilidade de eles tentarem tirar o Dória de campo, colocar o Leite ou colocar a Simone Tebet, ela continua existindo, com a diferença de que agora ele comprou ali uma briga também com uma boa
parcela do PSDB de São Paulo, que não gostou dele usar o Rodrigo Garcia como uma espécie de bucha de canhão nessa guerra dele com o PSDB paulista. O pessoal do Rodrigo Garcia já vinha buscando uma desculpa para dissociar a imagem do Rodrigo Garcia da do Dória, porque eles acham que isso faz com que ele não cresça nas pesquisas. E agora esse episódio deverá servir para que o Rodrigo Garcia toque a candidatura dele totalmente aparteado do Dória. Quanto ao Dória, vai continuar fazendo campanha como pré-candidato, mas ele não tem assegurada essa candidatura por parte do PSDB nacional. E acho que atraiu contra si mais animosidade ainda, né, Vera? Eu fiquei pensando aí ao longo do dia, o Rodrigo até comentou também, que parece golpe de marketing e tal. Eu acho que de fato teve esse furdunço todo, ele comprou uma briga, tá todo mundo agastado, mas a impressão que eu tenho é que o Dória, dentro da cabeça dele, nunca teve a intenção de não ser o candidato à presidência. Eu acho que ele foi pro tudo ou nada, vou armar esse auê para ver se conseguia essa garantia do partido, que, como você disse, é um papel, o papel aceita tudo, né? Mas a frase que ele falou para a Vitória Abel era muito nesse sentido, né, Bocardi? Agora eu estou tranquilo. O que eu queria era isso, era uma confirmação do meu partido de que eu sou o nome para a presidência. Não, sabendo o tamanho da vaidade dele, o tamanho da vaidade dele e o gosto e o apreço pelo marketing, assim, o que virou essa entrevista, esse anúncio agora à tarde, eu duvido que ele não tenha feito isso sem pensar na expectativa gerada para esse anúncio. É impossível não imaginar. Mas isso é uma coisa, se ele fez isso é uma coisa de quem realmente não é do ramo da política, né? Porque você está operando com né, signos absolutamente alheios à política. Política você não faz dessa maneira, na base do tudo ou nada, na base do pé na porta. Ainda mais com um aliado que foi leal a você o tempo inteiro, como é o Rodrigo Garcia. O Dória não conta com muitos amigos de... Ficou mudo, Vera. Peraí. Voltou. Estão ligando aí, né? Você estava falando, o Dória não conta com muitos amigos, aí caiu. A gente está te ouvindo. Estão me ouvindo? Sim. Porque eu liguei aqui o som do... Agora eu voltei no codec também. O que você não faz política dessa maneira, na base do pé na porta. É por isso que ele já não tem muitos amigos na política, porque dizem que ele não é do ramo, que ele chega atropelando e etc. No momento em que você tenta construir uma candidatura única de centro, aliás, ele no discurso dele, a melhor parte do discurso dele é que ele faz referência a essa necessidade de união, você não sai trucando em cima dos outros. O Moro também tem trucar em cima dos outros. Olha o que aconteceu hoje. Teve de desistir da candidatura. Não é dessa maneira. Alguém viu a Simone Tebet dar um pio a respeito de todo esse furdunço? Não, ela ficou na dela, ela ficou ali, não deu pitaco na casa dos outros, porque ela é do ramo da política e ela está esperando sobrar para ela nesse resta um aí da política. Então, muita coisa ainda vai acontecer. O Dória vai tentar, claro, manter a candidatura dele. Todo mundo sabe que ele tem esse jeito obstinado. Mas hoje esse furdunço todo, que é uma coisa muito de bastidor, que para o eleitor nem sempre fica clara e que é uma coisa que no fim das contas não necessariamente chega ao eleitor, mas ela causa muito estresse interno e ela leva a que as peças se arrumem de um jeito em que o Dória hoje tem menos aliados para a causa dele do que ele tinha ontem. Não, certamente. Agora... vamos ver o que vai acontecer, né, Vera? Porque a gente tem 2 governadores que renunciaram, tem o Dória em São Paulo, tem o Leite no Rio Grande do Sul, e essa briga vai ser grande, hein? Essa briga vai ser grande, Carol, e nada torna obrigatório ou escrito na pedra que o candidato dessa frente tem de sair do PSDB. O PSDB hoje é um partido menor do que o União Brasil e menor que o MDB. É um partido que já foi grande, já teve a presidência da República, mas que nos últimos anos vem numa degringolada geral. Teve o caso Aécio, depois o Geraldo Alckmin teve uma votação pífia, mesmo reunindo em torno de si um grande número de partidos, de fundo partidário, de tempo de TV, e desde então o PSDB só encolhe.
nessa janela partidária, ele vai encolher muito na Câmara, vai ficar muito menor que o União Brasil e menor que o MDB. Então, não é uma coisa ali por gravidade ou por osmose que o candidato único, que se vier a acontecer um candidato único do centro, ele seja do PSDB. Então, esses dois nomes, ou um deles, vai ter que entrar numa disputa mais ampla de pensar quais são os atributos que esse grupo quer oferecer ao eleitor no momento em que a polarização entre Lula e Bolsonaro já é enorme, já comeu quase uma fatia que corresponde a mais de 50% do eleitorado brasileiro. Qual é a fatia que esse pessoal vai entrar? E outra, com outro fato relevante do dia, que é a desistência do Sérgio Moro de concorrer à presidência, algo que eu também tinha dito aqui. Esse voto do Sérgio Moro vai para quem? Esse voto vai para o Bolsonaro. Todo mundo está ali no Sérgio Moro é contra o Lula. Esse voto vai para o Bolsonaro, não vai para essa terceira via nebulosa que não consegue nem se entender, né? Então, esse pessoal tem que pensar que eles estão se dando muito mais importância do que no momento o eleitor dá para eles. Por isso que Dória disse no discurso dele, o pouco que ele disse sobre entrar na disputa presidencial é para combater a corrupção. Vai querer pegar essa brecha agora. Não que ele não tenha dito antes, já disse várias vezes. Mas é óbvio que todo mundo agora vai querer pegar essa brecha do Moro de votos que, inevitavelmente, em sua maioria, vão para Bolsonaro e não com Lula. Quem vota em Moro, quem diz que vota em Moro, não vota em Lula, né? É impossível. Não, e no Lula, lógico que não, mas eu acho que também não vota nessa terceira via gelatinosa. Também não, vota então. no Bolsonaro. É um eleitor que foi bolsonarista, ele estava temporariamente morista, e agora ele vai falar, não tem mais Moro, eu vou mesmo de Bolsonaro. A grande maioria desse contingente, e não era um contingente tão grande, né? O Moro tinha algo como 8% nas pesquisas. Mas o que vai acontecer na próxima pesquisa, o efeito imediato da saída do Sérgio Moro, é que o Bolsonaro vai crescer nas pesquisas. Então, a gente pode se preparar para um momento em que quem vai mais crescer é o Bolsonaro, e não ou o Dória, ou a Simone Tebet, ou eventualmente Eduardo Leite, nenhum desses. Quem vai crescer mais com a saída do Sérgio Moro será o Jair Bolsonaro. Tem também o Almir de Indaiatuba dizendo, o meu voto, que era do Moro, vai para o nulo. Tem também essa possibilidade aí. Também tem essas pessoas vão ficar num momento sem candidato. Se esse pessoal conseguir se entender e apresentar uma candidatura que faça sentido para esse eleitor de centro e centro-direita, eles podem aglutinar uma parte desses votos, mas eles precisam começar rápido. Não tem muito tempo para tirar do zero uma candidatura, né? Assim como o outro aqui diz que vai para Ciro Gomes. Enfim, está tudo colocado. Mas vamos falar do Moro. O que levou o Moro a essa mudança hoje, só para a gente atualizar, e também a desistência da pré-candidatura à presidência? De novo, Bocardi, também não é um ato de vontade do Sérgio Moro, essa desistência. É uma imposição da política, é uma contingência. Ele não conseguiu viabilizar dentro da política a sua candidatura. É outro que não era do ramo, chegou achando que a fama de juiz da Lava Jato seria o suficiente para ele ser candidato. Ele se filiou a um partido, que é um partido médio, e que tem o seu fundo eleitoral, quase todo ele já leiloado e dividido entre os seus candidatos a deputado. Falei disso muitas e muitas vezes aqui no Viva Voz. O nosso ouvinte certamente há de lembrar que eu já cantei essa bola, que ele tinha essa dificuldade, já estava devendo para fornecedores, etc. Ele viu que no Podemos a candidatura dele estava estrangulada, que a Renata Abreu prometeu algo a ele que não conseguiu entregar, porque ela mesma foi pressionada pelos deputados de que, do jeito que ela estava levando o partido, seria um desastre, eles não iriam eleger uma bancada grande o suficiente para se manter vivos. Então, se isso acontecesse, o que ia acontecer é que agora, nessa janela, todo mundo cairia fora do Podemos. Ela ficaria sem deputados. Então, ela fez uma escolha. Ela optou por manter a bancada e o Moro ficou sem chão. E aí ele recebeu esse convite do Luciano Bivar. Só que aí a outra ala do União Brasil, formada por aqueles que vieram do DEM, disse, aqui não, Violão, aqui não vai ser candidato a presidente da República, porque ele chegando e sendo candidato a presidente da República atrapalha a nossa vida nos estados. Ninguém vai querer ir de Moro, ninguém suporta ele, ninguém confia nele e ninguém vai querer ser visto como anti-Lula, por exemplo, nos estados do Nordeste.
Então, o principal cacique do antigo DEM, que é o ACM Neto, pôs o pé na porta. Ele é vice-presidente do União Brasil. Ele falou, aqui a gente tem maioria para vetar a vinda dele. Então, eu falei com muita gente, eu peguei todo esse arrazoado, publiquei mais cedo e falei, ó, se ele for para o União Brasil, vai ser para desistir da candidatura antes. Então, quando ele diz neste momento, não é que ele está querendo dizer, olha, posso voltar a ser candidato a qualquer momento. É que a partir de agora ele não é mais candidato. Essa foi a condição para ele ser aceito no União Brasil. E não tinha vaga nem para ele ser candidato ao Senado. Vai ser candidato a deputado federal, que é um grande downgrade para alguém que achou que chegaria quebrando a polarização, que tinha esse potencial para quebrar a polarização e cuja candidatura não chegou nunca a decolar. E agora vai ser candidato a deputado federal para ter um mandato e para ter foro. Ó, antes, Carol, de você ir, só muita gente escrevendo aqui, começou a escrever demais aqui. Pessoal dizendo, ó, sou nulo, viu, nessa história. Só pra gente, é claro que não é nenhuma, mas já é uma reação aqui de quem tá ouvindo a gente, dizendo que não vota nem em Bolsonaro nem em Lula, tá? As pessoas terem na cabeça que votar no Lula no primeiro turno é levar Bolsonaro e Lula ao segundo turno, né? Então, se você não gosta nem do Lula e nem do Bolsonaro, o melhor é você escolher um candidato para você votar. Mas é mais um sentimento aqui de assim, eu não voto nenhum nem outro. Pode ser que esse voto surja por uma outra pessoa. Só contemplando mais aqui. do segundo turno, né? Imagino eu. Não, eu ia lembrar na história do Moro, ainda teve o episódio do Arthur Duval, ele ficou sem candidato a governo em São Paulo, ficou também mal visto dentro do próprio Podemos, foi um conjunto ali de fatores. É verdade que a classe política nunca teve muito apreço pelo Moro também, né, Vera? Ele estava ali, chegou cacifado e tal, mas aí teve que baixar a bola, né? Tinha aquela pequena ala lavajatista que tinha apreço por ele. A Renata Abreu é do Paraná, o Álvaro Dias é do Paraná. Então, essa ala lavajatista, sobretudo do Podemos do Paraná e do Sul, ou também do Rio Grande do Sul, tinha apreço por ele. E o MBL, esse era o grupo político do Sérgio Moro. E agora ele vai se encontrar com o Arthur Duval de novo, porque ele também está afiliado no Podemos, no União Brasil. Assim como a filha do Garotinho, filha do Cunha, tem uma galera aí, tem uma mistureba nesse União Brasil. Realmente, união de tudo que existe. Gente, que ironia, né? Então, o Eduardo Cunha, preso pela Lava Jato, que aí também diz que vai ser candidato... pelo PTB, pelo mas PTB, a filha dele está no União Brasil. Exato. Olha, a política brasileira realmente não é para principiantes, não, vou te contar. Bom, temos aí Bolsonaro também exaltando a ditadura hoje, o presidente Jair Bolsonaro. O Bolsonaro fez aquilo que ele mais gosta, né? Que é esse tipo de discurso, Bocardi. Coisa começou ontem já com uma nota do Ministério da Defesa exaltando a ditadura militar, exaltando o golpe como tendo sido algo que respondia aos anseios da sociedade e um marco histórico da evolução da política brasileira. Isso já gerou uma forte reação e já fez antever o que seria essa solenidade em pleno 31 de março e de despedida dos demais ministros que vão ser candidatos a alguma coisa, né? Bolsonaro roubou a cena, ninguém prestou atenção no discurso dos ministros, nem do Tarcísio, que vai ser candidato ao governo de São Paulo, só se prestou atenção no discurso dele, que foi um discurso de exaltação da ditadura, e de crítica pesada e, mais do que crítica, ataque ao Poder Judiciário. Mandou ministros do Supremo calarem a boca e falou, ficam me pedindo calma o cacete. Eu estou aqui reproduzindo uma palavra do presidente da República, peço desculpa aos ouvintes. Quem não quer ajudar o país, que calha a boca. Então, um tom absolutamente exaltado. A gente vem falando disso aqui, que ele está usando episódios como aquele do Daniel Silveira para voltar à carga contra o judiciário, para acirrar os ânimos com o Poder Judiciário. E hoje ele falou do Daniel Silveira explicitamente, falou que não pode ninguém ser preso dentro do Congresso, que ele tem sim que defender o Daniel Silveira, que não peçam calma a ele. Então, a corda está sendo muito esticada, continua sendo, e isso agora eu não assisti, mas estava para acontecer a troca de comando no Exército, e havia um temor que nessa troca do comando do Exército também houvesse discursos nessa linha de exaltação ao regime militar, à ditadura e etc. Bolsonaro se referiu ao período de ditadura militar que matou
e torturou muita gente, como um momento em que as famílias tinham ampla liberdade de ir e vir e de falar o que bem pensavam. Então, isso é um assinte à memória do país, é um assinte à história do país, porque desvirtua tudo o que aconteceu, reescreve um período triste da história brasileira, que ninguém tem saudade, que ninguém quer que retorne. E o presidente faz isso sistematicamente, faz isso de dentro do palácio. E é lamentável que isso aconteça. Você acha que isso já é o Bolsonaro esquentando as turbinas entrando no modo eleição? Agora vai assim até a eleição ou vai ficar nesse estica, alivia? Porque ele estava até mais calmo ultimamente, né? Você vê que ele fala isso, né? Ficam me pedindo calma. Então é isso. Quem fica, né? A galera do Centrão em volta, né? E você vê que o Ciro Nogueira fez um tweet tentando pôr panos quentes hoje, falando assim, não, ninguém quer a volta de nenhum outro período do passado. E aí ele fala assim, Getúlio Vargas, JK e Lula, mas não fala da ditadura em si. O que ele estava querendo dizer, olha, não tem essa coisa de volta à ditadura, mas ele não menciona. Então essas pessoas que ficam tentando pôr panos quentes ou acalmar o Bolsonaro, no fundo elas são cúmplices. Elas são condescendentes com esse estado de coisas, porque se ele é um democrata e quer pôr panos quentes, que ele seja claro e dizer, olha, a gente não tem saudade da ditadura militar. Mas não é isso que ele faz. Ele fala de outros períodos da história para tentar acalmar os ânimos, mas acaba, né, fazendo o jogo do presidente. Então é isso, esse jogo de morde e assopra só acontece, Carol e Rodrigo, porque essas pessoas, elas estão totalmente donas do orçamento da União, estão donas do dinheiro público todo, então para elas pouco importa o que o presidente faça, fale, ou mesmo se ele ganha ou não, o que importa é que eles vão comandar o orçamento qualquer presidente que ganhe. Então o jogo é muito mais complexo do que o que a gente vê. E o presidente, sim, eu acho que ele vai continuar nessa toada e vai continuar nessa toada contra o judiciário. Chamou os ministros do Supremo de inimigos do país. E eu acho que isso vai levar a que, em algum momento, ele não reconheça o resultado da eleição. Ontem ele falou, povo armado jamais será escravizado, nós vamos contar os votos. Ele juntou armas e contar os votos na mesma frase. Foi ele quem fez isso. Então as coisas estão realmente ganhando aí uma conotação bastante preocupante, a meu ver. Vera, só para a gente passar uma régua que eu acho que é importante no dia de hoje, depois de tudo que aconteceu. O que temos colocado aí, então? Porque a gente já falou do Moro, a gente já falou... Eu fico pensando, daqui a pouco também tem a possibilidade de uma reviravolta. Moro está indo lá para ser deputado, mas daqui a pouco, dependendo de como as coisas andam, pode virar candidato de novo. Como é que... A régua do momento, passa a régua aí, vai, do momento para a gente, vai? Poder tudo pode, né? Mas a régua do momento é Lula candidato, Bolsonaro candidato, Ciro Gomes candidato, porque ele não está nessa conversa de junção de candidaturas. E aí uma conversa para ter um só candidato no grupo que hoje é formado por João Dória, Simone Tebet e Eduardo Leite. Muita gente achando que o Dória, diante dessa crise que criou, ficou mais sem ambiente ainda com esses outros partidos e que pode vir a ser levado a fazer um gesto de desistir da sua candidatura. Mas aí eu concordo com você, Bocardi. Ele não é alguém que tenha demonstrado vontade de fazer esse gesto em algum momento. Então, como eles vão conduzir essas conversas para ver quem vai ser o candidato desse grupo daqui para frente, isso ainda está para ser dado. É um desdobramento do dia de hoje que a gente vai assistir nos próximos dias. União Brasil e PSD... PSD não, União Brasil, PMDB, MDB... Não, eu estou dizendo União Brasil e PSD, com quais nomes aí para compor esse negócio e apoiar quem? Não, União Brasil pode até lançar o Bittar para ter um nome, o PSD não está nessa conversa. O Kassab acabou fazendo um jogo muito estranho, esquisito. Levou vários perdidos o Kassab, né? Levou muitos perdidos e ele hoje não está próximo desse pessoal. Pode vir a estar depois que eles chegarem ao nome, mas ele não vai fazer parte da construção desse nome. Está mais perto do Lula nesse momento. Muito mais. Ele por ele já estaria com o Lula lá atrás. É que ele não consegue fazer isso por causa das alas do... Não é que o PSD tenha alas, mas dos seus candidatos ao governo, principalmente o governo do Paraná, Ratinho Júnior. Então vai ser MDB, União Brasil e PSDB que vão decidir aí esse resta um, podendo ser uma chapa com dois deles, por exemplo, uma chapa Leite-Tebet ou Tebet-Leite, é algo que eu ouvi muito no dia de hoje. Música?
A música é justamente isso, vai saindo um, vai saindo outro, depois não fica nada. Elis, sempre ela. Já está escrito, já está previsto por todas videntes, pelas cartomantes, tá tudo nas cartas, em todas estrelas, no jogo dos búzios e nas profecias. Cai o rei de espadas, cai o rei de ouros, cai Vai caindo, vai caindo. Valeu, Vera Magalhães, viva a voz, boa noite. Tchau, gente, até amanhã. Boa Tchau, noite. Vera.